Eu estava no meu segundo ano como enfermeira, em um grande hospital público, onde os turnos noturnos pareciam nunca ter fim. Era uma noite especialmente quieta, o tipo de noite em que você sente o peso do silêncio nos corredores. Só que algo parecia diferente. Eu estava trabalhando na ala de cuidados intensivos, onde os pacientes estão quase sempre em estado grave. A noite começou como qualquer outra, até que recebi a tarefa de monitorar uma paciente recém-chegada, a senhora Teresa, que havia sido internada por complicações respiratórias. Ela era uma mulher idosa, com um olhar inquietante, mas eu estava acostumada a lidar com casos delicados e não pensei muito nisso. Quando entrei no quarto, a luz fluorescente piscava fracamente e o cheiro de desinfetante parecia misturado com algo mais. Algo metálico, como ferro velho. Dona Teresa estava deitada, respirando com dificuldade, mas seus olhos estavam arregalados, fixos em algum ponto na parede. Fiquei ali por alguns minutos, ajustando os monitores e verificando seu estado, mas ela não tirava os olhos da parede. Finalmente, não pude mais resistir. Dona Teresa, o que está acontecendo? Perguntei, tentando entender o que ela estava olhando. Ela me olhou como se me visse pela primeira vez, e suas palavras saíram com dificuldade. Eles estão aqui. Eles vêm sempre à noite. Não olhe para a parede. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O quarto estava gelado, e embora eu tentasse me concentrar em seu tratamento, a sensação de desconforto não ia embora. Sem saber o que fazer, deixei a senhora descansar e saí rapidamente para o corredor. Foi quando a vi. Uma figura, uma mulher de vestido branco, com cabelo longo e molhado, estava parada no final do corredor. Ela não se mexia, apenas me encarava com os olhos vazios, como se me conhecesse. Olhei novamente para ver se ela ainda estava lá, mas a figura desapareceu. Aquela visão me deixou sem palavras. Não sabia se era o cansaço, se era alguma ilusão de ótica ou algo mais. Mas algo me dizia que não era só minha mente pregando peças. Fui até o posto de enfermagem e relatei o que vi para os colegas, mas nenhum deles parecia acreditar. Disseram que talvez eu estivesse começando a ficar sobrecarregada com o turno e que era melhor descansar um pouco. Mas naquela noite, não consegui esquecer a figura. A sensação de que algo estava errado no hospital só aumentava. Quando voltei para o quarto de Dona Teresa, ela parecia diferente. Seus olhos não estavam mais arregalados, mas sim sombrios, quase vazios, como se algo a tivesse possuído. E para minha surpresa, ela sorriu. Um sorriso estranho e incomum para alguém em seu estado. Ela vai vir para me buscar, não vai? Dona Teresa disse, olhando para mim com um olhar que eu nunca esqueceria. Eu perguntei quem era, mas ela não respondeu. Em vez disso, sua respiração ficou ainda mais difícil e os monitores começaram a apitar em um ritmo frenético. Tentei acionar a equipe, mas os botões de emergência não respondiam. O ar na sala ficou mais pesado e eu senti uma pressão em meu peito. A figura apareceu novamente, desta vez bem diante da porta do quarto. Estava mais nítida e agora eu podia ver o rosto. Uma mulher pálida, com cabelos molhados caindo sobre o rosto, e um sorriso distorcido que eu nunca iria esquecer. Mas o mais aterrorizante foi o som que ela fez ao abrir a boca. Um sussurro suave, quase inaudível, mas com uma sensação gelada. Dona Teresa começou a se contorcer na cama. Eu tentei ajudá-la, mas de repente, tudo ficou mais turvo. O ar estava denso e o quarto parecia diminuir. O que estava acontecendo? Eu estava paralisada, olhando para a figura que agora estava bem diante de mim. Dona Teresa começou a gritar, mas sua voz soava abafada, como se estivesse sendo engolida por algo invisível. O monitor cardíaco disparou, os sons de alerta ecoando pelo corredor. Mas nada mudou. Eu estava sozinha com aquela coisa, e a sensação de sufocamento aumentava a cada segundo. A mulher, com seu sorriso deformado, começou a se aproximar de Dona Teresa. A sala estava gelada, como se o tempo tivesse parado. No entanto,
O cheiro de ferro, aquele que não consegui identificar mais cedo, ficava mais forte e eu podia ouvir o som de passos arrastados. O pânico se espalhou, mas algo dentro de mim me impulsionou a agir. Corri até o controle dos monitores, tentando desativar o alerta, mas quando olhei para trás, a mulher desapareceu. Dona Teresa estava imóvel, seu rosto pálido, e o monitor agora mostrava uma linha reta. Ela tinha morrido, mas algo em mim não queria acreditar. Algo na atmosfera da sala estava errado. Eu tinha que sair dali. Tentei correr até a porta, mas quando a abri, estava no corredor novamente, sem nenhuma explicação plausível. As luzes estavam apagadas e o ambiente estava em completo silêncio. Fui até o posto de enfermagem para contar aos meus colegas, mas ninguém acreditou. Disseram que o cansaço estava me afetando. No dia seguinte, recebi a notícia de que o hospital estava fechando parte da ala, incluindo o quarto onde Dona Teresa estava. Mas havia algo mais. Fui chamada até o escritório da administração, onde me disseram que Dona Teresa tinha sido internada semanas antes e ninguém sabia como ela havia sido transferida para aquela ala naquela noite. Eles alegaram que ela havia falecido durante a madrugada. A sensação de desconforto nunca me deixou. Aquela mulher, aquela coisa, eu não estava louca. Alguém ou algo estava ali e eu sabia que não era a primeira vez. A figura que vi não era de um paciente. Ela estava lá por algum outro motivo e eu temo que no futuro mais vidas vão se perder em busca de algo que o hospital tenta esconder. Trabalhar na polícia nunca foi um sonho para mim, mas acabei seguindo os passos do meu pai. Ele sempre dizia que ninguém se torna policial por acaso, ou é vocação ou é a necessidade. No meu caso, foi a segunda opção. No entanto, durante os 5 anos de serviço, descobri que a realidade é muito mais estranha e assustadora do que qualquer história que meu pai contava. Certa noite, fui chamado para atender a uma ocorrência peculiar em um antigo hospital abandonado. O lugar já era conhecido pelos policiais da região por atrair curiosos e até grupos que realizavam rituais estranhos. A denúncia falava de gritos vindos do prédio, como se alguém estivesse em apuros. Apesar de meu ceticismo, algo na voz do denunciante parecia genuíno, quase desesperado. Cheguei ao local com meu parceiro, o Ribeiro. O hospital era uma ruína de concreto e metal, com janelas quebradas e pichações que pareciam ter sido feitas por alguém com uma mente perturbada. O silêncio era tão denso que até os grilos pareciam evitá-lo. Entramos pela porta principal, que já estava escancarada. O cheiro de mofo e algo metálico nos atingiu de imediato. O lugar parecia uma cápsula do tempo, com equipamentos médicos enferrujados e papéis espalhados pelo chão. Ligamos as lanternas e começamos a vasculhar o térreo. Subimos para o primeiro andar, onde os corredores estreitos amplificavam cada som que fazíamos. Foi então que ouvimos passos, não eram ecos nossos. Eles vinham de cima, do segundo andar. Troquei um olhar com Ribeiro, que murmurou: devem ser os engraçadinhos de sempre. Decidimos investigar. Mas conforme nos aproximávamos da escada, algo caiu de um dos andares superiores. Uma maca que rolou com força até parar aos nossos pés. O metal ecoou pelo hospital como um grito de aviso. Olhei para Ribeiro e soube que ele sentiu o mesmo que eu. Algo naquela noite não estava certo. Decidimos continuar, apesar de um calafrio crescente. Algo nos empurrava para dentro do hospital, como se fosse nosso destino estar ali. A cada passo, o ar ficava mais denso, carregado de uma tensão quase palpável. O cheiro de mofo ficou mais forte e, com ele, uma sensação estranha, como se o prédio tivesse vida própria e estivesse nos observando. Subimos as escadas lentamente, sem fazer barulho. As lanternas cortavam a escuridão, mas a sensação de que algo nos observava fazia minha pele arrepiar. Chegamos ao segundo andar e,
Ao olhar para o corredor à nossa frente, notamos algo ainda mais perturbador. As portas dos quartos estavam abertas, algumas com móveis virados, outras com manchas estranhas no chão. O que mais me incomodou foram as paredes, todas cobertas por marcas, como se alguém tivesse tentado escrever algo, ou até rasgar a parede. De repente, ouvimos um barulho vindo de uma das salas à esquerda. Fui o primeiro a entrar, apontando a lanterna para os cantos da sala. O que encontrei me deixou paralisado. Em um canto, havia uma cadeira de rodas velha, mas estava parada de forma estranha, como se tivesse sido empurrada abruptamente. E mais estranho ainda foi o reflexo na janela empoeirada. Não havia ninguém lá, mas na janela era como se uma sombra se movesse por trás de mim. "Ribeiro!" chamei, mas a resposta dele foi um silêncio absoluto. Eu me virei para procurá-lo, e nesse momento ouvi um sussurro suave, quase como uma voz abafada. "Saia daqui!" O medo me envolveu, mas eu não consegui me mover. A sensação de que algo estava prestes a acontecer me tomou por completo. Então, sem aviso, a porta atrás de mim bateu violentamente, fazendo meu coração disparar. Olhei para Ribeiro, que parecia estar em outro canto do corredor. A expressão distante, como se tivesse visto algo além da minha percepção. A cada segundo que passava, o ar ficava mais pesado, mais denso, como se o prédio estivesse se fechando ao nosso redor. Mas o que mais me assustava era o fato de que dentro daquele hospital abandonado, ninguém mais parecia estar ali. Ou pelo menos não de forma física. O silêncio que se seguiu foi opressor. Olhei para Ribeiro, mas ele parecia estranho, distante, como se não estivesse mais no mesmo espaço-tempo que eu. A tensão no ar era insuportável, e a sensação de estar sendo observado só aumentava. Decidi ir atrás dele, com o coração batendo acelerado, mas antes que pudesse chamá-lo novamente, uma voz fraca e arrastada ecoou pelos corredores. "Saia! Agora!" Era como se o próprio hospital estivesse falando conosco, ou talvez fosse algo, ou alguém, que ainda estava preso ali. Senti um arrepio percorrendo minha espinha. Eu sabia que o que quer que estivesse ali não era mais humano. Corri até o corredor, onde Ribeiro estava parado, com os olhos fixos em algo à frente. Ele não me olhou quando me aproximei. Tentei tocá-lo, mas a sensação foi de contato com uma parede invisível. Fui repelido para trás, e no momento em que caí no chão, algo se moveu nas sombras à nossa frente. Uma figura alta, magra, de pele esbranquiçada, com olhos vazios, nos encarava. "Ribeiro, o que é isso?" Tentei perguntar, mas minha voz falhou. Ribeiro finalmente se virou para mim, mas algo estava muito errado. Seus olhos estavam completamente vidrados, como se ele estivesse em transe. "Está tudo bem," ele murmurou com uma voz que não era dele. "Eles só querem que a gente vá embora. Não vamos incomodá-los mais." Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu, como se tivesse se desfeito na escuridão. Ribeiro deu um passo à frente, como se o prédio o chamasse. "Vamos sair daqui," ele disse em tom baixo, sem emoção, e começou a caminhar em direção à escada. Eu sabia que algo não estava certo. A sensação de que algo havia tomado o controle de Ribeiro me deixou paralisado, mas não pude fazer nada. Eu o segui, pois sabia que o hospital não nos deixaria sair se não fosse à sua maneira. Cada passo parecia mais difícil, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Quando finalmente chegamos à saída, o silêncio foi quebrado por uma batida no chão. Olhei para trás, mas o hospital estava tão quieto quanto sempre esteve, agora com uma sensação estranha, como se estivesse esperando. Foi quando ouvi o som de passos, mais uma vez. Não eram os nossos. Eles estavam de volta. Não sei como consegui sair daquele lugar. Mas uma coisa eu sei, o hospital não havia acabado conosco. Ele havia apenas nos deixado ir, por enquanto.